Olá pessoal, espero que estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de hoje, cuja temática é FEMEA. Nós vamos começar a trabalhar com as ferramentas de análise de falhas, para que depois possamos ver aí a elaboração de planos de ações, para que as medidas corretivas ou preventivas possam ser devidamente realizadas. Para este conteúdo, nós passaremos primeiro por uma breve introdução sobre a ferramenta, depois vou distinguir aí para vocês a diferença entre FEMEA de processos e FEMEA de projetos, para que ao final possamos realizar alguns exemplos e deixar como desafios a elaboração de uma FEMEA por vocês próprios. Pois bem, esta ferramenta ela tem origem lá na qualidade, é uma ferramenta de qualidade, porém que nós podemos utilizá-la no contexto da manutenção. Uma ferramenta de qualidade que visa o quê? Justamente identificar os possíveis pontos de falha ou as possíveis causas de falha de uma determinada não conformidade em um ativo. Portanto, nós estamos aqui preocupados em identificar não uma causa em particular, a causa raiz, como outras ferramentas que nós veremos mais para frente, tem o objetivo, como por exemplo o diagrama de Ishikawa. Aqui nós estamos interessados em identificar todas as possíveis causas de falhas ocorridas ou que podem vir a ocorrer em um equipamento. Não necessariamente em um equipamento, mas também em um processo. A gente pode estar falando aqui de processos, de produtos, de serviços. A ferramenta FEMEA ela é bastante versátil e se aplica, portanto, a essas várias contextualizações. É importante frisar aqui que não necessariamente as falhas já precisam ter se manifestado, não necessariamente eu preciso que uma falha tenha ocorrido para que possamos trabalhar com as possíveis causadoras. Nós vamos, portanto, para estruturar esta ferramenta, esta FEMEA, identificar os modos de falha. A primeira grande necessidade que nós temos é identificar modos de falha. E falhas essas que podem ser potenciais e não necessariamente falhas já ocorridas. Essa é a grande vantagem da ferramenta FEMEA em relação às demais. Estes modos de falha, uma vez identificados, a identificação vai nos levar às causas possíveis. Mas, como grande benefício da ferramenta FEMEA, além, obviamente, de poder trabalhar com causas ainda não manifestadas, falhas, portanto, que não necessariamente tenham ocorrido, é a possibilidade de nós graduarmos cada uma das falhas potenciais identificadas. Essa graduação das falhas nos permite priorizar a ação corretiva ou preventiva conforme o nível de priorização que nós damos a cada falha identificada. Então, esta a priorização ela se dá por meio de uma análise, de uma avaliação, ainda que um tanto quanto subjetiva, de três elementos importantes, de três variáveis importantes: detecção, ocorrência e severidade, basicamente relacionadas aí à capacidade de detectar uma falha quando ocorre, a frequência que esta causa pode manifestar e, portanto, gerar a falha, e, por fim, não menos importante, a severidade, ou seja, qual o tamanho do impacto que esta falha pode gerar na função do sistema, do componente, do serviço que está sendo analisado. E esta ferramenta ela também tem como um resultado associado a ela a produção de documentos. Ele é basicamente constituído, a ferramenta é basicamente constituída de uma planilha. Então essa planilha ela torna-se um documento para ser registrado, para ser documentado, para ser arquivado e revisitado quando revisões forem necessárias. A grande vantagem de se trabalhar com a possibilidade de identificar falhas que não necessariamente tenham ocorrido é a capacidade que isso nos dá de atuarmos ainda em fase de desenvolvimento, em fase de projeto, em que apenas 12% do custo real manifestado da produção do equipamento, ou seja, o que eu de fato gastei, cerca de 12 mais 3% lá da
fase inicial conceitual, então chegando a 15% em média, então em que apenas 15% do total do custo associado àquela produção, àquele projeto, já foi de fato gasto. E nesta etapa de projeto, de desenvolvimento, é possível prever, em média, até 95% de todo o custo que estará associado àquela produção. Ou seja, em fase de projeto, em fase de desenvolvimento, os engenheiros, os projetistas, conseguem estruturar o projeto de tal maneira que 95%, em média, de todo o custo relacionado àquela produção já está previsto, já está suportado aí dentro do sistema. Mas, até este momento, o que realmente foi gasto, o que realmente foi aplicado, cerca de 15%. Então, nós temos um baixo investimento e alta capacidade de prever falhas futuras e, obviamente, resguardar uma, uma quantidade grande de dinheiro. Então, eu consigo, com 15% apenas de investimento, prever aí e resguardar os 80% restantes que eu já pude estimar, que eu já pude prever até aquele momento. Esse é um gráfico de Pareto que nos permite justamente fazer essas análises. Muito bem. Essa ferramenta FEMEA, então, ela pode ser aplicada tanto para processos de fabricação, como aqui alguns exemplos de etapas necessárias para a fabricação de um equipamento como este que está na imagem ao lado. Isso aqui é uma prensa hidráulica, em que ela é composta por alguns componentes, alguns sistemas, alguns conjuntos. E esta ferramenta ela é possível ser aplicada para análise do processo. Então, análise do processo de montagem. Quais são as falhas possíveis que podem ocorrer durante a montagem dos conjuntos mecânico, hidráulico, pneumático, elétricos? Quais são os desvios que eventualmente poderão ocorrer durante esses processos? De mesma forma, durante a manufatura, portanto, a caldeiraria, processos de soldagem das chapas, processo de fabricação dos pistões hidráulicos, usinagem de componentes que requerem ali torneamento, fresamento, qual é o tamanho do investimento que precisa ser feito, quais as falhas possíveis dentro desse contexto. E de igual forma, a fase de programação, em que a gente estrutura a sequência lógica, né, de operação, de atuação do ativo, uma vez que ele está fabricado. De igual maneira, é possível trabalhar com a FEMEA voltada para o projeto. Então, como que na fase de projetos eu consigo trabalhar com FEMEA? Eu consigo prever, por exemplo, antecipadamente, locais para passagem de cabos, para que isso não acarrete lá na frente uma falha de montagem dos componentes elétricos. Eu preciso prever acessos para manutenção, uma vez que eu conheço o meu ativo e sei que ele vai precisar passar por uma manutenção no futuro, por melhor que seja o projeto. Eu preciso, neste caso, permitir que a equipe de manutenção tenha acesso aos componentes, tenha acesso ao equipamento, tenha acesso às regiões que merecem a atuação de manutenção. Portanto, pensando em acessos a parafusos, é preciso pensar também nas questões de saúde relacionadas à segurança e saúde do operador. Não é porque existe um acesso para manutenção que esse precise ser extremamente apertado, extremamente limitado. Então, eu preciso pensar nas questões ergonômicas, favorecer o acesso, permitir que o operador trabalhe de maneira, no mínimo, confortável. Sistemas de regulagem e estabilidades do conjunto flutuador aqui da prensa, que é chamado de martelo, que é justamente o que carrega a ferramenta e permite o trabalho de prensagem. Então, como que se realiza essas manutenções, esses ajustes? É necessário ter acessos. Todas as funções de segurança, de que modo o equipamento pode vir a falhar, como que o operador pode se expor a um risco. São falhas de projeto, falhas de funcionamento que vão implicar na segurança do operador. Então, eu preciso antecipadamente pensar em todas elas. Durante o ciclo de operação da máquina, existe alguma possibilidade, ou seja, lá na fase de programação, existe alguma possibilidade de ocorrer uma falha do operador atuar com um comando
que não pertence ao ciclo de operação normal do equipamento e isso gerar um movimento estranho, um movimento que possa acarretar na segurança, que possa acarretar na falha da peça que está sendo conformada, enfim, é necessário pensar também no ciclo de operação. De mesmo modo, verificar se o equipamento está adequado a um requisito do cliente de atuar com ferramentas especiais e, não menos importante, fornecer para o cliente, fornecer para o usuário final, por meio de um manual, a relação de peças sobressalentes, eventualmente até oferecer parte dessas peças como um adicional que acompanhe o equipamento. Muito bem, primeira vez aqui que a gente vai ter contato com a carinha da ferramenta. É uma planilha, ela é repleta aí de colunas e esta planilha ela precisa ser devidamente preenchida por uma equipe, a equipe que vai compor a realização da FEMEA. Essa equipe ela tem uma característica bastante particular, é uma equipe multifuncional, ou seja, composta por pessoas com conhecimentos diversos, né, de áreas diversas, mas todas elas em torno daquilo que está sendo estudado. Nesse caso em particular, estamos falando aqui de prensas hidráulicas, então eu preciso reunir pessoas que entendam de prensas hidráulicas ou de estampagem, conformação, processos que envolvam a utilização daquele ativo. Para que o aproveitamento desta equipe se dê de maneira satisfatória, é necessário realizar um brainstorm, ou seja, uma chuva de palpites, em que todas essas pessoas que compõem esta equipe consigam oferecer ideias, consigam compartilhar ideias a respeito das possíveis falhas que o ativo pode apresentar. Para isso é fundamental que o conhecimento sobre o ativo exista e seja um conhecimento profundo, um conhecimento de nível elevado de detalhes. Para esta realização do brainstorm, os históricos, então todo o registro de ocorrências daquele ativo é fundamental, ou de ativos similares, né? Se eu estiver trabalhando numa fase de projetos, ou prevendo antecipadamente falhas possíveis de processo, faz-se necessário conhecer historicamente, para ativos similares, o comportamento normal, né, o comportamento esperado daqueles equipamentos, para que isso possa subsidiar a tomada de decisões deste novo equipamento que está sendo avaliado, neste FEMEA que está sendo realizado. Então, o histórico ele é importante. Tão importante quanto para a chuva de palpites, aí, o brainstorm na identificação dos possíveis modos de falha, ou seja, as possíveis falhas que um equipamento pode apresentar, como também é fundamental para se estabelecer a frequência de ocorrências das falhas, que é um dos critérios que eu mencionei para vocês no início, que nós utilizamos para fazermos a graduação, a priorização dos modos de falhas em termos de elaboração de um plano de ações para ações corretivas ou preventivas. A realização da FEMEA ela requer a presença de um líder. Esse líder não necessariamente é a pessoa que ocupa o cargo hierárquico mais alto dentro da instituição, dentro da organização. O líder ele é a pessoa que detém o conhecimento mais robusto da ferramenta FEMEA. Então, é ele quem vai conduzir esta reunião, esta atividade de brainstorm. Durante essa troca de experiências, troca de informações, discussões em torno do histórico, é feito a construção de um diagrama de blocos, indicando aí a sequência lógica das possíveis falhas que são identificadas, para que, uma vez isso realizado, possa ser alimentada uma planilha que componha de forma organizada, de forma tabelada, todos os modos de falha identificados. Cada componente que está sendo analisado, cada sistema que está sendo analisado dentro da ferramenta FEMEA,
eles precisam ser descritos em termos de sua função, ou seja, qual é a função daquele sistema que eu estou avaliando. Se nós voltarmos aqui na prensa, na ideia da prensa, eu tenho, por exemplo, pistões hidráulicos, atuadores hidráulicos. Quais são as funções destes atuadores na prensa? Então, eu preciso descrevê-la para que eu consiga identificar quais são os modos de falha que implicam na perda da função daquele sistema, no caso, os atuadores hidráulicos. E uma vez que eu consigo conhecer as funções, eu posso rapidamente chegar aos modos de falha possíveis e, consequentemente, às causas raízes potenciais. Em termos de definições, para que a gente consiga aí deixar tudo bem alinhado em relação ao que consiste cada parte, cada linha, cada coluna, perdão, da FEMEA, daquela planilha FEMEA, a primeira delas, a mais à esquerda, é o modo de falha. O modo de falha ele é exatamente a relação de possibilidades de ocorrências de falha dentro de um ativo. Fazendo um paralelo, traçando um paralelo com o nosso corpo, né, pensando que o nosso corpo é uma máquina, e quando nós vamos ao médico, quando nós vamos a um consultório,